Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Empowercast. Eu sou a Flávia Lorenzetti e hoje a gente vai fazer uma série. A gente vai começar uma série chamada Inovação na Hotelaria. E para inaugurar essa série, eu trouxe aqui uma pessoa que eu tenho profunda admiração, construiu um negócio muito bacana e nada melhor do que ele para se apresentar. Estou com o Márcio Franco. Muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Olá, Flávia. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. O Márcio é proprietário do Reserva. O Reserva é uma operação hoteleira, Smart Hotel, né? Que tem aí uma série de coisas diferentes que eu vou pedir para ele contar um pouquinho pra gente. Mas, Márcio, primeiro conta quem é você, como é que você chegou na hotelaria, como é que foi isso, como isso aconteceu na sua vida? Na verdade, eu sou publicitário, né? Eu trabalhei durante 25 anos na área de marketing, publicidade, em diversas agências, tive minha própria agência, trabalhei no Grupo ABC, ou seja, trabalhei muito com experiências e digital. Só que depois de 25 anos, eu já não aguentava mais a publicidade, eu queria ter um plano B. E aí eu sempre gostei de viajar muito, sempre gostei muito de Ilhabela. E aí eu falei, pô, vou construir uma pousada. Tudo começou com uma ideia de uma pousada, toda sustentável, tinha todas umas coisas por trás. E aí eu comecei a estudar um pouco o mercado de hotelaria e ver como que eu poderia fazer diferente, na verdade. E o mundo da hotelaria já estava num momento muito bagunçado com a entrada de Airbnb, desse novo formato, né, de hospedagens, não necessariamente num hotel ou numa pousada. E aí eu comecei a explorar essa área da hotelaria, que hoje eu estou já há 5 anos. Você sempre teve espírito empreendedor? Sempre. Eu já tive, dentro de publicidade, a minha empresa, eu montei durante 6 anos, fiquei atendendo diversos clientes. Aí depois eu saí um pouquinho da publicidade convencional, montei uma outra empresa de experiências em grandes shows. Fui sócio do pessoal do Rock in Rio, lá os Medinas, a Musicalize, é uma empresa que funciona até hoje. Foi a última que eu acabei vendendo a minha parte para focar na reserva. E por que hotelaria? Assim, da publicidade para hotelaria, não só por viajar, mas tem tanto mais envolvido atrás disso. Onde você enxergou, de repente, uma oportunidade ou até um negócio mesmo? Olha, antes de eu entrar na hotelaria, eu fiz um curso Como Montar a Sua Pousada, sabe? Aquele curso tradicional. Sebrae. E com um cara famoso, né? Não lembro nem o nome dele, mas... E aí no final do curso eu falei, cara, isso é tudo que eu não quero. Eu saí falando, eu não quero nada disso. Mas ao mesmo tempo eu fui pesquisar um pouco mais sobre o turismo, de um modo geral, e a hotelaria. E eu vi que tinha uma grande oportunidade de negócio, porque o modelo estava muito antigo, o modelo estava com um problema, tinha um problema, assim. Eu já estava visionando que os pequenos hotéis e pousadas iam ter problema por causa dessa entrada do modelo novo de Airbnb. E a segunda coisa que eu via é que, assim, tinha uma preocupação, e ainda tem muita gente despreocupada com a questão de sustentabilidade. E é muito louco, porque os hotéis, na grande maioria, eles estão num lugar onde o destino, a grande maioria aqui no Brasil, o foco é explorar a natureza do destino. As praias, as cachoeiras, os lençóis, né, tudo aquilo. E se você não é um lugar sustentável, que você tem impacto negativo, você está praticamente se suicidando, porque vai chegar uma hora que esse lugar não vai ser mais atrativo para um turista. O turista não quer numa praia poluída, numa cachoeira poluída. Então, a hotelaria não se preocupa com a sustentabilidade. Hoje já vejo algum movimento acontecendo, mas é muito pouco perto do que pode ser feito. E aí começou um pouco da história da reserva. Porque a reserva, na verdade, ela é uma startup ecológica. A gente atua na hotelaria. Ela tem um foco de ter um impacto positivo na hotelaria. Então é muito importante ter esse pensamento antes de entender o contexto da reserva. Tudo começou na Ilhabela. Bom, para você montar um hotel numa ilha e não pensar na sustentabilidade é quase uma irresponsabilidade, né? Exato. Então eu comecei a mapear tudo que era possível de fazer sustentável, até porque eu comecei a fazer conta. E você ter um hotel que produz sua própria energia,
No começo é só sustentabilidade como conceito, como propósito, mas depois no negócio faz muita diferença para o resultado, porque você para de pagar conta no terceiro ano e vira lucro. Ele sai da linha de despesas e entra na linha de receitas, né? Então, a sustentabilidade ela tem a questão ecológica e a sustentabilidade de ser um negócio sustentável também. Sim. Então, é um modelo que a gente acabou criando que fica dentro de 3 pilares: experiência, sustentabilidade e o outro é automação, é inovação, tecnologia. Eu acho que esse é o grande barato. Por isso que está aqui para inaugurar essa série sobre inovação. Sabe que eu sou uma defensora de inovação na hotelaria. Acho que a gente, às vezes, falta. Acho que a hotelaria acaba ficando muito tradicional, né? Desde os cursos, como você mesmo disse, desde o curso, desde o consultor que vai até o hotel e deixa nessa cara tradicional. Então, estou aqui meio que caçando as inovações. E conta pra gente, na Ilhabela, o Reserva, além desses 3 pilares, exatamente como ele a estrutura dele, como é que foi a concepção, você fez tudo de uma vez, foi um investimento alto, quantos apartamentos você tem? Olha, a hotelaria, de um modo geral, eu lembro de eu me hospedar numa grande rede, que eu não vou falar o nome, mas a grande maioria é assim. E aí você chega lá, né, na hora que você entra, o primeiro impacto que você chega no hotel, aquelas filas enormes para você fazer o check-in, você fala, meu Deus, já começou errado. Então, o que eu fiz? Eu tracei a jornada do meu hóspede desde da parte grande do funil de marketing até ele descer no funil de marketing, ele efetivar a compra. Depois que ele efetiva a compra, hoje tem como fazer o check-in, um pré-check-in, que ele não precisa chegar na recepção para dar os dados, assinar, tirar foto. Ele faz tudo isso automaticamente no nosso sistema. Com isso, eu confirmo o pagamento dele automaticamente. Ou seja, não precisa alguém ficar lá conferindo se fez o cartão, se fez o Pix, não sei o quê. Automaticamente ele recebe um e-mail, uma mensagem com a data de confirmação, a suíte dele e a senha dele, e a possibilidade de ele ainda baixar o nosso app e ele entrar na suíte dele só apertando um botão e entrando no quarto. Ou seja, e depois a experiência dele dentro da reserva, então dentro da jornada tem toda a experiência, que aí surgem várias coisas bacanas, que assim, a gente sempre tem um conceito de um lifestyle de saúde, ou seja, sempre tem um spa com várias terapias, tem um jungle spa, a gente tem aulas de yoga gratuitas para os hóspedes, a gente tem um coworking todo preparado principalmente para os nômades digitais, para o pessoal que precisa trabalhar, né, remotamente. Então, se ele não quiser ter o contato com ninguém durante a jornada, ele consegue. Ele faz a compra, faz a reserva, preenche o pré-check-in antes, ele acessa com um clique no nosso aplicativo, uma tocada se abre a fechadura, já abre lá, ele entra no quarto, ele vai embora e ninguém viu, não falou com ninguém. Se ele quiser, ele faz isso. Mas se ele quiser ter uma experiência legal também, ele pode pegar dicas com o nosso concierge virtual, que já fala tudo de legal de cada um dos destinos de reserva, então quais passeios fazerem, qual massagem ele pode fazer, quais os horários da aula de yoga, como que é a estrutura. Ele consegue ter um lifestyle de experiência, inclusive com os outros hóspedes dentro da reserva. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Então a gente mapeou toda essa jornada e a gente transformou isso num sistema que integra tudo dentro de um PMS, onde esse PMS está ligado com a fechadura, que faz essa... Porque tem uma tecnologia incrível por trás dessa história toda que a gente foi construindo ao longo desses 4 anos. Então, essa jornada toda, o que tem de dados, Flávio, o BI dessa história por trás, de eu saber a taxa de... Porque tem uma coisa de precificação flutuante, quanto eu cobro, quanto eu não cobro. Não é uma coisa como muita hotelaria, principalmente as pousadas. Hoje eu vou cobrar tanto, é a mesma tarifa, né? Alta temporada é essa tarifa, baixa temporada é essa. Não, nosso preço, assim, num dia você pode pagar R$200 a R$2.000, se for o caso, para se hospedar na Reserva Ilhabela. Ou na Reserva Campos, né? O propósito é que tenha a flutuação de preço. Então, são dados de sazonalidade, de taxa de ocupação. Até às vezes se vai chover, ou se vai fazer sol naquele final de semana. Muda. Qual é o evento que está acontecendo naquele destino. Ou seja, são várias coisas que nos dão dados, seja de mercado, muitas vezes usando os dados do Booking, os dados do Airbnb, porque a gente também coloca a exposição dentro das OTAs, principalmente como vitrine, né, mas para trazer para uma venda direta no nosso site. Então a tecnologia está lá. Como é que eu acho o meu perfil de hóspede que está lá no Google, que eu estou procurando através das palavras-chave, dos anúncios? Quem é o hóspede que eu quero que venha para cá?
na Meta também, Facebook, Instagram, a gente tem uma estratégia de produção de conteúdo com brand entertainment, que é assim, eu falo lá na Ilhabela, tem essa piscina natural que é incrível, você chega por aqui, por ali, por lá, que fica a 5 minutos da reserva. Então, eu faço de um jeito que o cara ele se diverte com a experiência, ele tem um conteúdo informativo e ao mesmo tempo eu falo, tá aqui do lado da reserva. Então, dou dica, inclusive tem esses guias que eu posso te indicar, ou se precisar ir de Jeep ou de lanche. Então a gente criou todo um concierge virtual. Que demais. Até eu recomendo para o pessoal ver o Instagram. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. O Instagram do Reserva no geral, porque assim, tem uma coisa mesmo de integrar o destino de uma forma tão soft, tão suave, que é aquela coisa de eu quero ir, eu preciso estar nesse lugar, esse lugar é incrível. Até Ilhabela, que eu já vou bastante, tem lugares que eu fui ver ali no Reserva que eu nem imaginava que existia na própria Ilhabela, que eu acabo frequentando bastante. Então faz toda a diferença. E o legal é que acabou virando uma referência. O Instagram lá da Reserva, muita gente acaba procurando os lugares do que fazer na ilha no nosso Instagram. Eu recebo muita gente falando, como é que eu faço para chegar nesse lugar? Me dá uma dica. E às vezes nem é hóspede, a gente ajuda, a gente dá dica. Óbvio que quem entra no Instagram e vai conversar primeiro com o chatbot, porque tem uma inteligência artificial lá por trás, tentando dar umas respostas para direcionar ele para a conversão, né? É um negócio. Isso é muito legal. O chatbot, vou te contar pela minha experiência, já conheço, ele responde quase tudo, que é um problema que eu tenho horror a entrar atendente virtual, quando a gente não consegue resolver todas as nossas questões. Acho que é legal você contar como você chegou nisso, né? Nesses 4 anos, hoje é quase impossível o chatbot não responder uma questão do hóspede, né? Porque a ideia é assim, primeiro você tem que fazer um grande FAQ, assim, para entender quais são as possíveis dúvidas que o seu cliente vai ter. Então, depois que você fez essa grande base, quando você implementa, você fica um tempo lá que você tem que ficar ensinando o robô. Porque ele aprende com as respostas, mas você precisa ensinar algumas coisas. Vamos dizer, se eu não tinha uma informação de que eu sou pet friendly, e começam a perguntar lá, você é pet friendly? Se o robô não sabe responder, você vai lá e ensina, eu sou pet friendly. Tá, beleza. Aí o segundo cara fala, mas você aceita cachorro de pequeno ou médio porte ou grande porte? Então, aí você vai dando umas respostas em cima das demandas. Você não pode deixar batido. Eu tô dando um exemplo básico, mas assim, são perguntas que se você simplesmente interferir no bot e não ensinar, isso faz com que a experiência do próximo que for perguntar não ser boa. Então é muito importante no primeiro ano inteiro do seu bot você ficar muito atento a ensinar o seu bot. Porque daí a chance depois dele ter uma resposta que ele não sabe é muito baixa. E primeiro que você otimiza, sua equipe não tem que ficar lá respondendo as perguntinhas. E segundo, que faz com que ele acaba indo para o seu canal de conversão. Porque se ele tem as respostas que ele está atrás, ele já meio que comprou o seu produto, né? Falou, estou interessado, vou falar com o bot. Se o bot responde, a chance dele converter ou no próprio bot, porque se você quiser fazer a reserva dentro do bot na reserva, você faz. Ou senão ele acaba indo no motor de reservas, ou no Booking, ou no Airbnb, onde ele se sente mais seguro, né? Porque tem gente que ainda tem insegurança em fazer compra. Mas é bem importante o bot. Para pré, já é bem importante. O que a gente tem implementado agora é o durante. Tá. Então, um hóspede que está lá, e se ele quiser conversar com a gente, por exemplo, ele falar, minha toalha caiu no chão, como é que eu resolvo a minha toalha? Porque a gente é um smart hotel, então a gente tem uma automação onde a gente conseguiu tirar diversos serviços. Então, não tem uma recepção física, é uma recepção virtual, onde tem um head que faz essa gestão online, o bot, ou seja, toda uma integração. O concierge também é virtual. Então, o hóspede não chega lá e dá de cara com aquela recepção chata, que tem que assinar a fila, não sei o que, é tudo online. Então, ele já chega e já vai direto para a suíte. Então, só que ao mesmo tempo, sem ter uma recepção, muitas vezes ele tem um problema. Acabou o papel higiênico. Como é que eu resolvo? Então, a gente criou uma forma, ele conversa com o bot, o próprio bot dá a resposta de como solucionar o problema através de um espaço de autosserviço que a gente tem lá, que a gente criou para a reserva. Então, é um Smart and Green Hotel. A reserva, o conceito dela é um Smart and Green Hotel, porque a gente quer ter um impacto positivo na hotelaria e a gente quer que ele seja totalmente autônomo para ter uma experiência incrível. Você falou agora sobre a gente tirou o serviço, mas acho que é legal explicar que não é que... Meu entendimento, da experiência que eu tive lá, o serviço ele tá lá.
É que ele foi transformado para não precisar de uma pessoa Isso. fazer o serviço. Ele foi transformado para que a internet resolva. Na Sim. verdade, não necessariamente uma pessoa. A internet resolve. Porque ele pode falar com o bot, ele pode falar com o WhatsApp, de alguma forma ele vai ter o contato. Então, a gente conseguiu colocar tudo pela internet. Óbvio, se ele quiser ter contato físico, a gente vai dar coisas legais para ele ter o contato físico. Uma aula de yoga, né, uma meditação, uma massagem. Não fila para fazer check-in. Então, a gente tirou a burocracia da história. Mas os serviços estão lá. Se ele quiser fazer um passeio legal, a gente vai dar toda a automação. Vai chegar um Jeep lá na porta que vai pegar ele, vai levar ele pro passeio, vai voltar de lanche. Ou seja, tá tudo lá. Só que de uma forma online. A real é essa, assim, o mundo é esse, né? E a hotelaria hoje, eu vejo, eu converso com bastante gente na hotelaria, assim, não fecha conta o modelo tradicional. Com tantos funcionários, tantos serviços, o hóspede, a grande maioria já está acostumado a ir num Airbnb e não ter tantos serviços. Sim, e eu não estou dizendo, o cara quando chega lá na reserva é a melhor cama do mercado, é o melhor lençol, é um shampoo biodegradável, sabonete biodegradável, de excelente qualidade. Ou seja, o chuveiro é um chuveiro incrível. Toda a experiência está lá. O que é principal está lá. A gente tirou o que não precisava. Sabe aquela coisa aqui? E é nessa hora que a gente começa a ter resultados financeiros, né? Sim, então, quando você começa a tirar todo esse desgaste de coisas, além de tudo, não só o financeiro, né? Como você falou, como Smart and Green. Eu vejo muito esses hotéis cheios de serviço, até se você pegar a comparação da emissão de carbono, você pega os maiores emissores de carbono hoje do mercado estão na Maldivas, porque são quem tem mais serviço, e aí você vai pegando mercados menores, a emissão de carbono vai diminuindo já da origem, né? Não é aquela coisa de emite e depois compensa. Sim, esse é um ponto bem importante, que a gente acabou de se tornar o primeiro hotel carbono zero da Ilhabela. Uau! A reserva. Porque assim, você se tornar carbono zero não é difícil. Você tendo dinheiro, você vai lá e paga. Mas o barato é você diminuir a sua emissão de carbono primeiro, para reduzir o máximo possível. E onde não dá para reduzir, né, que tem o consumo de ar-condicionado, não sei o quê, aí você faz a compensação. E a gente fez, através de uma empresa única certificada na ONU, onde faz a compensação de projetos no mundo inteiro, de plantio de árvores, diversas coisas onde tem a conta positiva para a gente comprar. Então, quando a gente fala, por exemplo, para o nosso hóspede, a gente não tem limpeza diária nos quartos. No começo, lá, 4, 5 anos atrás, a gente tinha um receio, né, de fazer isso, e tinha uns hóspedes que estranhavam. Mas hoje, o nosso hóspede já está mais consciente. É muito difícil ter algum tipo de reclamação, porque ele entende que não faz sentido. Na casa dele, ele não troca a toalha todo dia. Sim. A grande maioria ficam 2, 3 dias. A nossa diária média é 2 dias e meio. Não faz sentido gastar todos aqueles produtos, limpeza, não sei o quê, por uma diária que... Óbvio, você tem um hóspede que vai ficar mais diárias, mais de 5 diárias, assim, eu dou uma limpeza no meio para ter uma experiência legal. E se tem um hóspede que quer, porque ele é... Né? Tem gente que tem toque com limpeza, beleza, você paga. Aqui, você vai pagar por esse serviço. Mas que em 5 anos a gente teve um. Ah, é? Acredite se quiser. Então, quando você começa a ter esses números, você fala, realmente não é uma necessidade. Né? E a hotelaria gasta muito dinheiro, muito desperdício na jornada toda do hóspede. Então, parece que não tem ninguém prestando atenção nisso, eu tenho receio. É um pensamento antigo mesmo, assim. E eu fui na feira agora, né? Essa semana teve aqui pro hotel, eu tava conversando com uns tiozão de cabelo branco, não sei o que nem eu também tenho os cabelos brancos, mas assim, cara, assim, é muito difícil. Os caras falam, não, esse negócio de smart hotel, isso aí já foi, porque o hóspede já não aceita, mas, eu tô com 70% de ocupação, sabe, assim, então a gente ficou, a gente produz a nossa própria energia, a gente reutiliza a água de chuva, a gente é o único hotel certificado lixo zero da Ilhabela. O que é isso? Eu reduzo também o meu lixo. Então, eu faço uma linha de comunicação com o meu hóspede falando, olha, não traga garrafa d'água. Sim. Falando em água. É bom, né? Essa história do lixo zero é muito legal. Acho que tanto da reciclagem quanto até como é que você fez a compostagem. Então, porque justamente na linha de comunicação eu falo pro hóspede,
Não, evite trazer lixo, não traz garrafa d'água. Aqui tem água gratuita. O hotel não ganha dinheiro com água e fica vendendo as garrafinhas de água lá, sabe? A gente tem um filtro lá, umas garrafas de vidro, que o cara vai e ele mesmo pega e toma o máximo de água. Eu quero que ele tome o máximo de água possível para ele ser saudável. A minha ideia é que os nossos hóspedes sejam cada vez mais saudáveis. É bem-estar, exatamente. Então, tem uma linha de comunicação onde eu explico que eu sou um hotel sustentável, não traga lixo. Aí dentro das suítes, eu tenho 3 lixos. Eu tenho a lixeira do compostável, do reciclável e do rejeito. A ideia é reduzir o máximo possível o rejeito. O rejeito é aquele papel higiênico sujo. Aqui não tem jeito, né? Tem uns que não tem jeito e esse vai pro lixão. A reciclagem na Ilhabela tem a coleta seletiva, vários municípios já tem, então vai lá para a cooperativa que faz a reciclagem. E a compostagem, a gente tem a composteira lá e a gente convida o hóspede para ele ir lá fazer... levar o lixo dele, ver como funciona a composteira. Da composteira vai para a horta. Da horta, o hóspede, se ele quiser, ele pode colher e ele vai comer no restaurante a salada que está lá na horta, que muitas vezes foi de um outro hóspede que jogou uma casca de banana 3 meses atrás e nasceu lá. Então, assim, acaba fechando um ciclo, um ecossistema lá dentro. E o barato é que a gente acaba vendo que muitos hóspedes engajam e se ele levar... De repente ele vê lá que não é tão difícil, de repente ele volta para casa dele e começa a fazer a separação do lixo dele, aí golaço, né? A gente conseguiu plantar uma semente de consciência. A aula de yoga é do mesmo jeito, é gratuita para os hóspedes. Então, de repente ele vai, faz uma aula de yoga e de repente ele volta para casa dele e começa a fazer a aula de yoga. Pô, mais consciência. Então, a gente tenta pôr pílulas de consciências também para os nossos hóspedes, para a experiência ser além do período que ele está lá. E a nossa taxa de retorno é bem alto, isso é muito legal, acaba virando a casa de praia deles lá na Ilhabela, né? O pessoal é recorrente. Bem recorrente. E dentro dessa experiência toda de plantar essas sementes, adorei isso, plantar pílulas de consciência, amei. Você tem também a experiência do restaurante. O restaurante também acompanha esse pedaço? Sim, claro. Justamente, eles acabam usando os ingredientes da horta para fazer, óbvio que não é suficiente para a produção que eles têm lá. E a gente usa até um conhecimento do Ayurveda. O Ayurveda acredita que a grande maioria das doenças estão relacionadas à má alimentação. Não é nem a má alimentação, é a má digestão, porque o que eu digiro bem não necessariamente você digere bem. Então, é o que faz bem para mim, obviamente que tem as comidas saudáveis, é mais fácil. Então, a gente serve uma comida bem saudável, bem bacana, com alimentação orgânica lá no Ahara Bistrô, dentro da reserva. Todo dia tem o café da manhã que você escolhe, tem várias coisas bacanas. Então, essa consciência também é transmitida através da alimentação. A gente faz diversos retiros, eventos também, onde faz café da manhã, almoço e jantar, tudo com os conhecimentos do Ayurveda. Legal. Então, você vê, o Ayurveda tem 5.000 anos. A gente pega conhecimento de 5.000 anos e alta tecnologia de inteligência artificial para abastecer o bot para ter uma experiência legal de conversa com o hóspede. Toda a informação possível a gente pega para que a experiência seja legal de ponta a ponta na reserva. E dor de cabeça de hoteleiro é alimentos e bebidas, né? É restaurante, geralmente é uma dor de cabeça. Como funciona lá? Esse valor de café da manhã incluso na diária? Como é que foi a concepção desse restaurante? Esse Ahara Bistrô é uma marca do Reserva? É um parceiro? Como funciona isso? Todas as experiências do Reserva são feitas com terceiros. Tá. Então, a gente monta o modelo, acha o parceiro, treina e fala, agora você toca e você ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro. Então, seja com o Jungle Spa, onde tem os terapeutas, as massagens, os professores de yoga, de meditação, o próprio restaurante. Então, a gente criou uma metodologia, criou um cardápio junto, só que eles que tocam. Hoje, se você for na reserva, é opcional o café da manhã, por exemplo. Se você quiser tomar, você vai lá, toma e paga. A gente até está pensando em colocar, como tem tido muita demanda de gente, fala, já coloca no valor da diária. A gente está pensando em colocar uma opção de você já reservar com o café da manhã incluso. Então a gente acha que vai fazer essa mudança para facilitar a vida das pessoas. Tudo que der para facilitar, a gente facilita. Maravilhoso. E assim, tendo essa história das marcas, de você trazer o parceiro, acho que tem algumas lições que eu tô tirando até aqui. Só para fazer um pause aqui, fazer até brincar de fazer um corte aqui. Você trouxe para mim algumas informações que para todo empreendedor, eu acho que é bacana de trazer dados.
Você trabalha com muitos dados. Então, desde você fazer a sua flutuação do sucesso do seu marketing, são dados. Então, é o dado do seu hóspede, é o dado da flutuação da reserva, é o dado do chatbot. Então, assim, acho que dados. Outra coisa, ecossistema, né? Assim, eu ganho, todo mundo ganha. Eu acho isso fora da curva. Sou a maior defensora de que pra gente ganhar, a gente primeiro tem que servir. Então, quando a gente faz os outros ganharem dinheiro, a gente também ganha mais. Acho que as pessoas também no empreendedorismo têm que dar uma olhada para isso, né? Acho que são duas coisas que você me falou que me chamou muita atenção. E outra que é bem importante, que a gente está falando hoje, todo mundo está falando de ESG, de trazer sustentabilidade. Mas tem até um termo que eles estão usando agora que é o greenwashing, né? Que você vai lá, fala que faz, mas na verdade aquilo é para tentar ali arrumar um crédito com algum governo que vai dar um crédito em benefício de você dizer que está sendo sustentável, mas no fundo não é. E muito pelo contrário, é o que a gente pode ver aí dentro do que acontece no Reserva. Então, só fazer esse parênteses para ficar essas anotações. Não, e tem que ser real, sabe assim? E essa coisa do ecossistema, por exemplo, tem que ir atrás da informação. A reserva, na Ilhabela, por exemplo, a gente é o primeiro hotel Travel Proud da Booking. A gente fez um treinamento para entender como a gente tem que receber da melhor forma o hóspede para que ele seja quem ele é, não importa quem ele é, sabe assim? Então, que às vezes uma coisa que se você é branco, heterossexual, homem, não sei o quê, às vezes você não sabe algumas coisas que ofende o outro. Então, você tem que ir atrás da informação, na hotelaria, né, especificamente. Então, você tem que ir atrás da informação. E o Booking tem um treinamento que você faz lá gratuito, que você fica 4 horas lá, então a gente juntou a equipe, 4 horas, e são coisas que são detalhes super importantes que às vezes a gente realmente passa batido. E aí a gente foi certificado como um hotel Travel Proud, além de ser um hotel super sustentável. A outra coisa que é legal também dessa coisa do ecossistema. Então, a reserva, na Ilhabela, a gente movimentou a prefeitura e a Câmara dos Vereadores para criar uma lei de IPTU verde, isso foi a gente que foi atrás, de IPTU verde, onde quem for sustentável tem desconto no IPTU. O hotel sustentável tem desconto no IPTU. Então, assim, tem um selo, que são 50 itens lá de perguntas, você vai pontuando e você pode chegar a ser bronze, prata ou até ouro. A Reserva Ilhabela, ela ganhou o selo ouro, o selo máximo, foi a primeira a ganhar o selo máximo. E aí agora o prefeito sancionou, mês passado, essa lei, onde quem é o selo máximo tem 30% de IPTU, de desconto no IPTU, prata 20%, bronze 10%. Então, e aí o que eu vi, né? 30 hotéis se engajaram da Ilhabela para ter, porque mexe no bolso, né? Então, se a consciência não vai, que mexa no bolso. E é legal porque depois que eles entram, os hoteleiros, aí eles vão vendo que não é só não é só o bolso, né? É um monte de coisa que está por trás. Então, você vê, a nossa startup, né, que tem um objetivo de ter um impacto positivo na hotelaria, a gente faz a parte toda de sustentabilidade das reservas, né, da reserva Ilhabela, da reserva Campos, a gente está num plano de expansão, e também a gente vai fazer um impacto positivo no destino. Então a gente já conseguiu fazer o modelo na Ilhabela, agora a gente está em Campos do Jordão, a gente tem a reserva Campos, que a gente inaugurou esse ano, e a gente também vai lá na prefeitura, vamos na Câmara, para também movimentar esse ecossistema sustentável do município. A ideia é que todos os destinos que tiverem uma reserva, a gente faça um impacto positivo, tanto na reserva, quanto em todo o entorno hoteleiro dela. O que numa ilha, é o que você falou, numa ilha faz todo sentido. Sim. Você falou de expansão. Conta, como foi essa ideia, assim, agora você falou 4 anos, né, e agora você acabou de inaugurar Campos do Jordão. Como foi esse movimento de vou expandir, vou pular daqui, para quem não era um hoteleiro, e aí traz um conceito que é justamente o que você falou, acho que é uma startup, de hospedagem, mas ela não deixa de ser um ecossistema aí de sustentabilidade. Então, tem tantas coisas agregadas que eu acho que até sai de uma startup de hotelaria, né? É uma coisa completamente nova. Como que foi essa trajetória de você ter essa ideia, entender esse período aí de maturação que funcionou, pelo que eu vejo, criou uma comunidade muito forte, uma comunidade de marca, e aí começar a levar essa marca para fora? Porque ali, Ilhabela, você já conhecia Ilhabela bem, vivia por ali. Como está sendo essa experiência e quais são os planos? Olha, a gente está há 4 anos prototipando na ilha
E assim, no começo, a gente é sempre mais difícil no começo, porque a gente tem muitas dúvidas, né? Que você tem que testar. Quando você está testando, você acerta e erra. Daí você vai melhorando onde você errou, né? Então, durante 4 anos, a gente foi testando. E a questão dos dados realmente é fundamental, porque assim, olha, eu trabalhei com grandes marcas, assim, de Nike a Brastemp, tudo quanto é marca que você pode imaginar, campanhas enormes, assim, campanhas de 20 milhões, 30 milhões. Eu te falo que os dados que eu tenho hoje, acesso e a necessidade de mexer com esses dados são maiores do que essas grandes campanhas. Porque é um ecossistema muito grande de informações para você conseguir fazer a conversão e fazer com que esse hóspede certo, porque eu não quero qualquer hóspede, eu quero o meu hóspede. Legal. Porque um cara que não está ligado nos meus conceitos vai dar problema. Ele vai vir, ele não vai gostar, ele vai reclamar, ele vai dar uma nota baixa, ele não vai voltar, ele vai falar mal. Então, como eu acho o cara certo? Então, os dados me ajudam muito a dar esse destino certo do cara que vai chegar para mim. Então, depois de todos esses anos testando o modelo, desenvolvendo software, desenvolvendo o app, a gente tem um aplicativo da reserva, a gente falou, bom, agora vamos prototipar numa outra praça para ver se, né, se a margem de lucro, porque a nossa margem de lucro em comparação à hotelaria é surreal, assim, né? Quando você conversa numa mesa com os caras falam, como assim, né? Então, Pode abrir pra gente? Olha, eu te falo que fica entre 60% e 70% o lucro. Au! É bastante. É bastante. Então, porque a gente cortou a maioria das despesas e automatizou. Assim, tem um investimento inicial maior do que uma hotelaria normal para automatizar, mas depois você recupera em 1, 2 anos todo esse investimento, depois esse lucro é muito maior. E aí a gente falou, bom, precisamos ver se isso funciona numa outra praça. A gente pegou uma praça que tem a sazonalidade oposta, né, da Ilhabela, que é Campos do Jordão, onde o foco é inverno. A gente lançou uma propriedade nova, né, uma propriedade onde a gente arrendou, não é uma propriedade própria. No início a gente teve algumas surpresas com a própria propriedade, assim, mas o sistema implementado da reserva foi assim, a expectativa ela foi acima do esperado. Porque a gente traça uma meta conservadora. Sim. E, putz, foi super acima da meta, então foi super legal. Então, a gente teve alguns ajustes no início para fazer, óbvio, a ideia era essa, era prototipar. E estamos em processo de protótipo para expansão para os próximos pontos. A gente já tem mais um destino já com um contrato assinado para expansão. E a gente está agora começando a ver as próximas praças que a gente vai implementar as reservas. Então, tem a Reserva Ilhabela, a Reserva Campos, aí já tem uma próxima reserva que a gente vai lançar provavelmente esse ano ainda. E o ano que vem a gente tem a pretensão em abrir mais 10 reservas. Uau! Me conta aí como é essa história da expansão. Essa expansão vocês estão fazendo com capital próprio? Como é que funciona esse investimento? Qual que é o tipo de propriedade? Vocês vão fazer por arrendamento? Conta mais pra gente. O modelo é um modelo de arrendamento. Existem 2 formas. A gente fala com o proprietário. Tem o proprietário que ele tem capital. E aí a gente explica o que a gente vai fazer e ele vai precisar pôr dinheiro na propriedade dele. O melhor caminho é esse, porque aí não tem juros, não tem nada disso. Então, a gente fala, para fazer virar uma reserva, você precisa desses requisitos. E aqui vai ser esse o seu lucro. A gente faz uma provisão em cima desses dados que a gente já tem. Então, ele faz o investimento, a gente coloca em operação e aos poucos vai retornando esse dinheiro para ele do investimento e rapidamente isso é pago e começa a entrar um lucro absurdamente maior do que ele tinha quando ele operava. Sim. Caso o proprietário não tenha o dinheiro para um investimento ou não queira, a gente tem um fundo acoplado aqui que já tem interesse. Inclusive, a gente tem... vou dizer que a gente está numa prospecção de fundos, mas estamos, porque a gente, como tem uma ousadia na expansão, uma expansão que a gente quer que seja meio rápido, então vai precisar de capital, porque muitos proprietários não têm o dinheiro para investir. Então, na hora que precisa desse dinheiro, o fundo coloca o investimento, para fazer toda a parte de automação, né? Tem uma parte de deixar dentro dos padrões da reserva. Sim. E aí vai pagando por mês o retorno desse investimento para o fundo e logo depois tem a divisão do proprietário e da operação como um todo. E qual que é o perfil de propriedade? Assim, vocês já têm isso demarcado? O que precisa ter para virar uma reserva? O pessoal aqui que de repente está assistindo, está ouvindo a gente, estou com um hotel aqui e gostaria de ter um reserva implantado ou de entender um pouco mais.
Eu acho que tem muitos pequenos hotéis e pousadas que têm um grande potencial e por tanta não ter acesso a essas informações, à inovação, ao que fazer com os dados, né? Não está atualizado ou está Sim. cansado, não quer. É, precisa ter potencial. Potencial ele está lá. Localização. A primeira coisa, assim, qual é o lugar, o destino e onde você está dentro do destino. Você precisa ter pelo menos 20 suítes. A gente começa em 20 suítes, porque para fechar a conta e dar um resultado do jeito que a gente imagina é a partir de 20 suítes. Tem que ter um potencial de automação. Não adianta ser num lugar que não chega à internet. Então, você precisa ter um potencial de automação. E precisa ter o potencial de ser um espaço sustentável. Então, esses são os principais requisitos. Então, tem que ter um conceito, né? Um conceito não, que tem a possibilidade de se encaixar dentro do conceito da reserva, que é facilmente entendido quando você entra no Instagram, reserva.ilhabela no Instagram, você já consegue entender basicamente qual que é o nosso conceito, que é esse, assim, ele vai de uma diária de R$ 200 até uma diária de R$ 2.000. Você pode escolher, você quer uma suíte com banheira, toda especial, ou você quer uma coisa mais simples para você passar o dia lá e viver mais o destino. Então, a propriedade ela precisa ter o potencial para virar um grande... Um ecossistema, talvez? Esse ecossistema que sustentável? caiba todo esse ecossistema tanto de sustentabilidade quanto de automação e de experiência também. Quando você diz localização, é só localização premium? Não necessariamente. Porque às vezes é um destino que ainda não explodiu. Sim. Só que se a gente tiver dado que tem um potencial, porque a gente vai atrás de dados, a gente não faz nada sem dados. Se a gente vê que tem um potencial de expansão, muitas vezes pode ser a virada de chave abrir uma reserva lá. Você tem uma propriedade super legal lá, sei lá. Você vê cidades como São Roque, que assim, hoje já virou um ponto de turismo famoso, Forte. né? Porque está no roteiro dos vinhos, mas até pouco tempo atrás não tinha um foco tão forte em turismo. Sim. Então, está se transformando. De repente você vai para lá e monta uma coisa e traz um conceito por trás, você potencializa o destino, a região como um todo. E tem muita coisa assim que eu vejo de localização mesmo, de destino, que no Brasil a gente tem infinitos destinos ainda não descobertos, né? E aí casa muito com o trabalho que eu vejo você fazendo ali no Instagram, que realmente quer a atratividade para o destino. Até esses dias o pessoal falou do convention, o pessoal do convention estava dizendo isso. Será que São Paulo, se investisse às vezes um pouco mais de atratividade no destino, de trazer o turista mesmo, não só para negócios, mas para todas as outras coisas que a gente tem em São Paulo, será que a gente não melhoraria a ocupação? Você olha por esse lado também quando fala de localização. Sim, com certeza. Eu sou presidente do Convention Bureau da Ilhabela e a gente está fazendo esse movimento. A gente se juntou agora, para você ter uma ideia, com 4 conventions, Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis, e a gente criou a Rota Verde Azul para atrair turistas internacionais. Ou seja, você vê como a gente acaba como reserva, eu acabo movimentando toda uma região. Então eu vou lá, eu viro presidente do convênio, começo a ter acesso aos dados de ocupação da região, vejo qual que é um potencial de comunicação que o destino pode fazer para atrair turistas diferentes, né? Porque muitas vezes o turismo internacional está meio parado ali na região. Sim. Vamos criar uma rota. E a gente fez o lançamento, estamos agora fazendo o lançamento essa semana na FIT. A gente vai fazer o lançamento a gente fez há 2 semanas atrás na Embaixada do Brasil em Buenos Aires para 120 operadoras e agora a gente vai na FIT lançar. Então é um movimento mesmo. Então realmente a gente acaba fazendo uma mudança no destino. A ideia é essa mesmo. Você encarnou ali a hotelaria no sangue total. Tava fazendo uma mudança, inclusive não só ali, acho que no seu ecossistema, mas trazendo, acho que no ecossistema até do país, né? Ó, se der para contribuir, a gente... Quando a gente fala de ali Angra, Ubatuba, são regiões lindíssimas que acabam ficando abandonadas por aí. Sim. Acaba juntando forças e todo mundo, a Secretaria do Estado, a Luciana Leite, está ajudando na divulgação, o pessoal do marketing da prefeitura, das prefeituras, da Secretaria de Turismo estão ajudando, ou seja, a gente começa a ver que tem um movimento. A gente fez, pra você ter uma ideia, a gente fez um release, não foi nem um release, foi um jornalista amigo que fez uma matéria. Só a divulgação dessa matéria, o que se foi replicado em várias mídias, a gente fez aquele custo, né, que faz Sim. centimetragem, deu R$ 300 mil de retorno, seria que se a gente tivesse investido em mídia, só no lançamento.
Então você vê como quando você cria um assunto, é marketing, isso é marketing. Sim. Né? Então eu trago esses 25 anos de conhecimento de marketing para a hotelaria, basicamente é isso. E também com bastante inovação, né? Bastante tecnologia. Agora conta pra gente como é que foi o desafio, assim, você falou de ir para campus, testar uma nova praça, como foi esse desafio, o que, que você espera, assim, para as próximas expansões? De repente, um hoteleiro que está ouvindo a gente quer saber mais, o que, que vai ser desafiador para pôr dentro desse modelo de ter localização, de ter pelo menos 20 suítes, quais são, assim, os maiores desafios que você enxerga nessas pessoas que têm te abordado aí nesses contratos? Olha, eu vejo dois grandes perfis de hoteleiros. Eu vejo aquele cara que, trabalhou um montão, juntou um dinheiro e acabou fazendo o sonho da sua pousada. E na hora que ele vai vamos ver ali, ele vê que tem um trabalho danado, né? O modelo tradicional, ele é cruel, assim, é trabalho pra caramba, assim. Não dá tanto resultado quanto ele imaginava. E ele tá meio assim, eu gastei todo o meu dinheiro aqui e não tô tendo o resultado que eu esperava. Já tava numa hora da vida que ele queria estar curtindo, viajando. De repente, para esse cara, é um modelo a reserva, porque a gente acaba unindo forças com ele, né? Essa parte, ele acabou fazendo todo esse investimento, ele acabou preparando um terreno que a gente vai lá e coloca essa tecnologia, essa inovação lá, e daí todo mundo ganha. E também tem um outro público que é o filho desse cara que acabou falecendo e sobrou na mão dele lá uma pousada que ele herdou, não sabe muito bem o que fazer, os irmãos, ninguém quer se meter. E ele tá com aquela bomba na mão e tá dando prejuízo, muitas vezes tá dando prejuízo, tá trabalhando pra caramba. E é a mesma coisa, de repente já tá lá, né? Precisa ser ajustado, a gente precisa fazer uma adequação para virar uma reserva. E a gente une forças com ele para de repente ele começar a ganhar muito, de repente não, vai ganhar muito mais dinheiro. E vai trabalhar muito menos, com certeza. Você dá a sonhadas férias, né? Que eu brinco que todo mundo que vai fazer hotelaria e turismo, acha, quando começa, é muito jovem, acha que vai ter viagem, vai ter sonhadas férias pro resto da vida. Você é o passaporte para as férias pro resto da vida. Então, podemos falar assim? Mas é engraçado, assim. Eu, por exemplo, eu vou no South by Southwest para ver quais são as tecnologias, quais são as inovações, o que vai ter no futuro. Quem que gasta $10.000 para ir lá para o Texas participar do SXSW para entender quais são as inovações? Não tem um hoteleiro fazendo isso, eu faço isso. E aí com isso eu consigo trazer essas inovações, essas tecnologias para uma coisa específica que vai me gerar uma economia, que vai me dar um lucro maior. Então é um investimento mesmo que a gente faz para conseguir fazer a reserva dar esses resultados que dão. É exatamente isso, né? Não adianta. Sem investir, a gente não chega em lugar nenhum. Acho que até para o próprio proprietário que está no hotel, assim, precisa ter uma noção sobre isso, que o investimento que ele faz também muda, né? Vocês, pelo que eu vejo no reserva, investem pesado, assim, os quartos estão sempre um brinco, você não tem o serviço de humano ali, aquele atendimento dia a dia, mas o restante todo está sempre impecável, né? Sim, com certeza. E eu vejo muito, assim, o hoteleiro sendo, assim, o Booking é meu parceiro, né? O Airbnb é meu parceiro. Aí você falou de uma coisa que eu queria perguntar muito, puxou o gancho, agora vai ter que responder. Hoteleiro, eles têm aversão a Booking. Acham que a Booking é o maior competidor, que a Booking dá dor de cabeça, que tem que trazer para venda direta, que eu tenho que tirar da Booking. Como é essa história para você, que eu vi você falando da Booking, assim, como um parceiro mesmo, que te certificou, que te treinou? Como funciona essa história e o quanto tem essa relevância aí, acho que até de mercado mesmo, o quanto isso te prejudica no resultado final de quem está falando de um resultado de 60%, 70%? Eu acho que a Booking ela pode ser o seu grande parceiro, ela pode ser um grande predador. Assim. Eu vejo que tem muitos hoteleiros que estão realmente na mão dos caras. Porque como não. Mas também resolve, assim, porque como os caras acabam não fazendo nada além, a Booking vai e faz por eles e cobra por isso uma taxa bem alta. A Booking, o Airbnb, as OTAs, não vamos falar uma específica. Sim. E assim, a Booking ela é o maior investidor de mídia do planeta, assim, digital. Então, não é à toa, ele está lá para vender os hotéis, para alugar. Então, quem não quer fazer nada, paga para a Booking e deixa a Booking fazer ali. A Booking vai estar ganhando dinheiro em cima de você, mas pelo menos você está vendendo. Vai ter ocupação. Você vai ter ocupação. O barato é você conseguir entender toda a informação, porque a Booking é uma fonte de informação absurda. Se você entrar lá na extranet, ali tem dados que
Se você souber puxar os dados, são dados incríveis. Como você usa a Book, como você usa o Airbnb, o Expedia, como uma vitrine mesmo para que o hóspede vá, veja lá as avaliações, não sei o quê, e de alguma forma ele chega, aí tem uma mágica para ele chegar e fazer, efetivar a reserva no seu motor de reservas que fica dentro do seu site. Eu vejo um monte de pousada que não tem site, não tem motor de reserva. Tem site, mas não tem motor de reserva. Eu falo, como pode no dia de hoje, um dia de e-commerce, né? Tudo você compra pela internet. Sim. Um hotel não ter um motor de reservas para fazer a reserva direta. Então, é um mercado que realmente está muito antigo, Flávio. Assim, ele está muito ultrapassado e que precisa de gente como você, de gente como eu, provocando, movimentando. Então, as OTAs, elas estão surfando essa onda. Elas estão aproveitando que o mercado está parado, está antigão assim. Então, mas também quem for um pouco mais ligado e souber pegar esses dados, se aproveita da OTA. Acho que o barato é esse, você saber ser um parceiro. Não é que você vai parar de vender, você continua vendendo. Só que eu quero vender 70% das minhas vendas direto. 30% vai ficar com eles. Minha meta é 70% e eu estou em 65%. Olha. 65% de venda direta. Sabe o que é interessante? Como você pegou o vilão e transformou ele aí até num parceiro. Sim. Né? Porque assim, é isso, é dado, né? A hora que você tem o dado, que você conhece o seu cliente, porque ali na Booking você tem todos esses dados, né? Quem é o seu cliente, por que ele está viajando, quanto tempo ele costuma viajar. A hora que você pega isso e você usa essa inteligência e transforma isso num marketing até direcionado, poxa, deitou e rolou em cima Sim. de alguém que poderia ser ali o seu grande vilão que está escoando ali, né, aquela porcentagem que todo mês canta ali de qualquer jeito. Eles estão fazendo a parte deles, eles são bem fairs do que eles falam. A gente trabalha assim, você escolhe a taxa, você escolhe o que você quer fazer, o que você não quer, quanto que você quer. Tudo preto no branco, né? Tudo preto no branco, mas cabe a você estudar, pesquisar para poder aproveitar o melhor possível esse parceiro, usar ele como sendo um parceiro, não é que tem gente que vê a Booking como sua agência de marketing, né? E aí isso vira um problema, porque você paga alto por isso. Sim, sim. O que eu tirei daqui também, me corrija se eu estiver errado, a gente fala, às vezes eu já fui em um hotel, e não agora, tá? Isso há uns 10, 12 anos atrás, inovação. Inovação era você ligar a TV pelo iPad, era você acender a luz pelo iPad. Eu, naquela época, fiquei acho que uns 5 minutos para conseguir acender a luz do quarto. Você acha que isso faz parte de inovação? Olha, tudo que você automatiza, eu acho que faz parte de inovação. Só que tem coisa que não está resolvido ainda. Então, você chegar no hotel e falar, Alexa, abrir janela. Pô, isso não é uma inovação que você fala, caramba, né? Acho que tem coisas muito mais importantes para você inovar do que simplesmente colocar lá, gastar uma fortuna para ter uma cortina elétrica ali, que vai gastar uma mega grana que se você não tem as outras inovações antes. É isso que eu estou tentando dizer. Sabe que me parece? Que assim, a inovação, do que você me falou agora, e até o que você falou, eu resolvi, por exemplo, a fila do check-in. Então, a inovação está ligada a resolver uma dor do cliente? Isso. Essa é a questão. Porque tudo bem, tem a parte de facilidade. Alex, abrir a cortina. legal. Essa é eu não precisei apertar né? um botão, né? Porque seria um botão elétrico. Mas as dores, as partes chatas da experiência, é que se a gente consegue tirar, é aí que começa a fazer diferença para a experiência ser legal do cara. Que é isso. Como eu uso a inovação para não ficar 1 hora na fila do check-in? Como eu faço para usar a inovação para, se eu quiser fazer um passeio de Jeep, em 15 minutos um Jeep está lá e me levar para fazer um passeio? Sabe assim? Como é que eu consigo realmente trabalhar com qualidade de um lugar remoto? Porque Sim. tem muita pousada que fala, pode vir trabalhar aqui. Você chega lá, o cara tem uma internet meia boca, uma cadeira horrível. Sabe, se a gente tem 1 tera de internet, 2 internets, com suíte, se cai uma, entra outra, uma cadeira confortável, sabe? Você tem que ter um mínimo de estrutura para poder realmente proporcionar o que você está vendendo, né, pro cara. É legal você me falar isso, de coworking, de internet, porque a gente está num pós-pandemia, onde as pessoas aprenderam que dá para trabalhar viajando. Só que esse já é um conceito seu
antes de pandemia, muito antes. De onde veio essa sacada? Assim, você acompanhava as tendências? Como foi isso? Ou veio muito da sua experiência de publicidade, de ter um pessoal mais que faz job, né? E aí acaba viajando, fazendo jobs por aí. Como que veio isso? Porque foi uma sacada pré-pandêmica. Foi. Já era uma tendência. Na minha agência, metade da agência trabalhava fisicamente e metade da agência já não trabalhava fisicamente, já trabalhava remotamente. Isso em 10 anos atrás. Na última, quando eu trabalhei, antes da última startup, assim, às vezes eu estava trabalhando com 50 pessoas, todos remotos, assim, fazendo projetos para mim. Então, eu sabia que existia isso. Eu via a tendência nas grandes empresas, eu via a Unilever já não trabalhando na sexta-feira fisicamente, o Itaú, já via um movimento acontecendo. Então eu falava, cara, eu preciso estruturar para isso. E o modelo de negócio da reserva, na pandemia caiu como uma luva, né? Porque é contactless, ou seja, você não precisa entrar em contato com ninguém, então a gente já estava super preparado. Tinha estrutura de trabalho de cowork, tinha as experiências para o cara fazer, tudo com máscara, obviamente, tomando todos os cuidados. Sim. Mas a gente surfou uma onda ali na pandemia que muitos dos hotéis foi muito difícil, mas pra gente foi uma alta temporada durante 2 anos. Assim, realmente foi muito bom. Porque a gente tinha gente viajando dia de semana, né? Que é o que às vezes não acontecia no pré-pandemia. Sim. E eu vejo, diminuiu, teve um passinho para trás, mas a reserva você passa lá durante a semana, o cowork, e sempre tem gente trabalhando, sempre tem uns 3 ou 4 ali trabalhando, que daí vão dar um mergulho no mar, voltam. Você vê que vai fazer um passeio, depois volta, mas está lá trabalhando. Um cara que... E às vezes eu vou lá e pergunto, o que você faz? Eu sou cientista de dados, eu sou... tudo cara de tecnologia, cara de marketing, cara de comunicação. Mas às vezes tem o advogado também, às vezes tudo dá. Então tem todas as profissões ali. Tem. Acho que isso é muito legal, porque a gente tem visto uma discussão, até um pause na hotelaria aqui, a gente tem visto uma discussão enorme de presencial, híbrido, e o pessoal entrou nessa seara de ficar discutindo isso por tanto tempo, mas pelo jeito é uma coisa que já estava aí. Isso não tem volta, assim. Eu acho que teve um grande salto na pandemia, obviamente recuou, porque muitas empresas precisam do presencial, tem uma hora que tem que olhar no olho, mas é uma tendência mundial. Os nômades digitais, assim, eles estão aí. Grandes redes hoteleiras já entenderam, já se prepararam para isso. Quem não entendeu isso está perdendo tempo. Vai ficando para trás, né? Vai ficando. E aí você fica para trás de uma coisa, 2, 10, 50, 100, daí você chega no final do mês e fala, pô, fiquei negativo. Por que eu fiquei negativo? Eu faço tudo direitinho. Porque você não está acompanhando as inovações. Exatamente o que o hóspede está buscando, né? As inovações aí é o que a gente falou, resolver a dor, né? O que o hóspede realmente precisa. Sim, por isso que é legal. Achei muito legal esse seu movimento de tentar compartilhar. Acho que o barato eu não tenho medo nenhum de compartilhar esse tipo de conhecimento, porque o que está por trás para fazer, né, o castelo ficar de pé... A receita da Coca-Cola. Não é brincadeira, mas assim, é muito legal poder compartilhar e ouvir, né, o conhecimento, as experiências, pelo menos, dos outros. Muito bacana. Vou acabar o tempo, vou ter que chamar outro para falar desse papo, porque foi maravilhoso. Você vai ter que voltar para contar mais dessa peripécia, dessa expansão reserva, de como tá indo. Depois vou querer fazer uns para a gente falar só assim de investimento de propriedade. É que eu adoro esse assunto. Acho que a hotelaria é muito mais do que só um encantar, tem tanta coisa por trás dela. Tanto mercado financeiro, quanto ali o dia a dia de proprietário e tudo mais. Mas acho que a gente tirou algumas lições aqui para quem também não é do mercado de hotelaria. Acho que tem lições aqui para empreendedores no geral. Para mim, dados, ficou claríssimo que tudo que você faz hoje funciona muito bem por dados, desde de quem é o seu cliente, de como você chega nele, de como você vende, de como você evita a reclamação, porque você está trabalhando para aquele cliente em específico. Porque, a gente não precisa atender todo mundo. A gente pode ser para todo mundo, mas a gente tem um público específico, né? O nichado é muito mais fácil de você acertar quando você está no nicho. Acho que ficou muito claro para mim. Além disso, os dados você me mostrou no bot também. Acho que o seu treinamento de bot foi dados. Né? Dado. E fica todo mundo falando hoje de chat GPT e não sei o que, inteligência artificial. Se você não souber dar o comando certo e não treinar o seu robô, não treinar a sua inteligência com dados, de nada adianta. Acho que ficou mais essa lição aí. Acho que a lição da sustentabilidade,
de ecossistema, uma coisa que eu defendo muito, então eu fico muito feliz de ouvir isso vindo de você também, de que a gente precisa ajudar o outro, né? Que é se ajudando que a gente cresce. Porque o seu ecossistema é isso, né? Você não pega um massagista e pega um dinheiro dele ali, não. Vem fazer massagem aqui que eu agrego valor para o meu hóspede e você também ganha dinheiro. Que é a grande dificuldade. Acho que a história da água que você me falou, que não é na garrafinha da água que a gente ganha dinheiro, realmente eu também sou uma super defensora. Acho que tem vários outros meios da gente agregar receita e não ficar vendendo a garrafinha de água que vai ali destruir o meio ambiente. Acho que é mais uma lição aí. O que mais? Eu acho que você tocou num ponto que é o imóvel, que eu acho que é bem importante isso, assim. Como o mercado imobiliário, né, uma propriedade que tem um hotel faturando, dando muito lucro, ela vale o dobro do que uma propriedade ou fechada ou dando prejuízo. Então, muitas vezes, é importante pensar nisso. Como que eu faço para a minha propriedade, para o meu imóvel, valer muito mais do que ele está valendo hoje? Porque às vezes o cara está fazendo a conta só do... nesse mês sobrou X, nesse mês faltou Y, não sei o quê. E ele tem empacado 5, 10 milhões ali, que se estivesse no banco estaria dando mais dinheiro. E que na hora que o cara que tem um imóvel de 5 milhões, que ele tem um hotel dando muito lucro, vira 7, vira 8 numa venda. Então, acho que isso é bem importante, assim, que os proprietários às vezes não fazem essa conta. Muito legal. Por isso que eu falei, a gente vai ter que voltar para falar disso. Porque, olha, tem papo, viu? Senão, daqui a pouco ficou aqui 2 horas e a gente esquece da vida. Para fechar, queria que você deixasse um recado aí, seja para o hoteleiro, seja para o empreendedor, seja para o proprietário, seja para o mercado financeiro, um recado para você deixar aí sobre o nosso papo, sobre o que você acredita. O espaço é seu. Eu acho que o recado é bem simples, assim, não dá para deixar para a próxima geração. Tá? A bola tá na nossa mão. Então, assim, faça a sua parte. E dá para fazer, tem várias referências, dá dinheiro ser sustentável. Acho que o pessoal não entendeu é que a sustentabilidade, ela gera lucro. Tem uma coisa de propósito, muito forte, que é muito importante, né? A responsabilidade. E tem uma coisa que é na conta ali, né? Você sabe. Já que você me contou a história da conta de energia elétrica, gente... Às vezes você está gastando 4, 5 mil reais ali, que em 2 anos e meio, 3 anos você paga, vira receita isso. Sempre vira receita. Ninguém está fazendo essa conta. A água, como eu reutilizo a água da chuva, que é de graça, para fins não potáveis. Então, assim, a sustentabilidade como propósito e a sustentabilidade como fazer o seu negócio ser mais lucrativo. Acho que esse é o grande recado da minha startup ecológica que chama Reserva. Maravilhoso. Deixa pra gente onde as pessoas te encontram, se é Instagram, se é LinkedIn, se é Facebook, onde encontram o Reserva. O site da Reserva é reservailhabela.com.br ou reservacampus.com.br. E o Instagram é sempre reserva.ilhabela, ou reserva.campus, ou reserva. Tcharam, novidades para o próximo capítulo. Márcia, adorei o papo. Obrigada mesmo pela sua presença. Foi ótimo. Espero que a gente consiga fazer outro. Valeu, obrigado. Gente, vou ficando por aqui. Obrigada. A gente volta com mais um convidado especial na série Hotelaria, Inovação na Hotelaria, daqui uma semana. Muito obrigada. Até a próxima.